Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Muito bem, vamos continuar aqui a nossa reflexão. Está bastante chuvoso hoje no norte do Brasil, né? Chuva, o inverno aqui precisamente dura aí em torno de 5 a 6 meses, né? Então é chuva quase toda hora, né? Então, mas a gente já está acostumado, né? Continuando a nossa reflexão, e aí a gente está olhando, né, essa questão dos extraterrestres dentro de uma perspectiva exognóstica e exofilosófica, também exoteológica, né? E daí nós precisamos olhar um pouco da questão da história da Bíblia. E o que a Bíblia deixou de elementos que a gente pode dar uma olhada de forma literal e observar o que é estas coisas. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre os Néfilim, né? A história dos Néfilim, e li o texto referente a isso, que é Gênesis 6, de 1 a 4, mostrando que há, às vezes, não há ali uma conexão entre causa e efeito. Bom, é preciso também a gente dar uma olhada, porque a questão dos Néfilim, ela vai voltar, em certo sentido, na Bíblia, porque não sei se vocês já leram o texto em que na verdade tem 3 narrativas a respeito da morte do Golias, né? Um diz que é Davi, depois tem uma outra história contando que é um outro cidadão, depois é um outro cidadão. Isso tudo é da Bíblia. Mas provavelmente Golias seja descendente do gigante. Então, portanto, esses seres geneticamente modificados, eles continuaram mesmo após o dilúvio. Sendo que talvez, creio eu, eles ao longo do tempo tenham diminuído de estatura, né? Mas é preciso a gente dar uma olhada sobre esses aspectos, tá? Porque a Bíblia, quando ela é manipulada teologicamente, ela força as pessoas a terem uma visão que as religiões querem. Eu vou dar um exemplo aqui. No vídeo anterior eu li um artigo, né? Estava lendo o artigo, e é interessante porque é o seguinte: no artigo diz assim, os autores dos séculos 2 e 3 depois de Cristo, tá? Como Justino, Taciano, Ireneu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Cipriano, Atenágoras, e no século IV, Ambrósio, não só admitiram a história, como sustentaram que os filhos de Deus, os Bene Elohim, eram anjos, os pais da igreja. Mas aí, em se admitindo a história de que eles eram anjos, cai por terra a ideia de Jesus, tá? Que inclusive, numa tradução da Bíblia, nessa tradução aqui dos 70, que é a Septuaginta, tá? Traduzida para o português pelo Timothy Allen, em Clube de Autores, essa aqui é a tradução para o português da tradução dos 70, a Septuaginta. E quando ele vai falar no capítulo 6 desse livro, e ele faz um comentário lá embaixo, ele diz o seguinte: descendentes de Sete,
tá? Esses são os filhos de Deus. Jesus disse que no céu não se casa, não se dão em casamento. Perversa, então, a ideia de que anjos se casariam com um ser humano. Ele resolve fazer esse comentário que nos primórdios da igreja não era isso que se comentava. Tá? Os Binei Elohim não tem nada a ver com anjo. O problema está aqui. Né? Você sabe por que às vezes, as pessoas acabam errando na mão? É porque é o seguinte, se você partir de uma premissa errada, você vai fazer toda a sua teoria errada. Né? Então, olhem só. Se admitir que Elohim é Deus, que Javé é Deus, então a premissa toda que virá depois vai ser errada. Aqui está o problema. Javé é um dos Elohim e não é Deus. Não no sentido gnóstico da palavra. Tá? Javé, Jeová, não é Deus. Ele é um Elohim como tantos outros. Tá? Então, se você admitir que Elohim, Javé, Jeová não era Deus, então você vai admitir que esses seres aqui, eles eram seres, tá? Que podiam gerar filhos, que podiam ter relações sexuais. Pronto. O problema é que se você não eliminar essa ideia de divindade aqui e dizer que esses seres aqui são Deus, como foi impregnado na nossa cabeça, aí fica complicado. É aqui que os teólogos erram, porque quando eles dizem que Javé é o Deus onipotente, onisciente, onipresente, eles erram, mas erram grande. E para manter, sustentar essa mentira, eles têm que dizer que os textos que são literais não devem ser lidos literais, devem ser lidos alegoricamente, simbolicamente, porque os escritores bíblicos dão uma visão antropomórfica de Deus. Então Deus tinha nariz, tinha boca, tinha orelha, tinha mão, tinha braços, tinha... Né? E eles dizem para nós, não, isso não é verdade, Deus não tinha essas coisas, isso aí foi só uma forma de falar e tal. E quando você vai ver na literalidade, é isso mesmo que eles estavam vendo, gente. Porque eles estavam narrando uma história de séculos, milênios atrás. Então, o que é que eles tinham que fazer? Eles pegaram a tradição oral e disseram, bem, nós vamos escrever a tradição oral. E escrever a tradição oral, gente, baseado naquilo que eles ouviam antes. Os hebreus nem sequer são uma civilização primária. A primeira civilização é suméria, depois acadiana e etc. Aí não tem. Então, quer dizer, eles pegaram essa história, essa narrativa, tá? De muito tempo da tradição oral e transcreveram. E escreveram o que eles, claro, houve muita manipulação, eles que tentaram contar uma outra história diferente da dos sumérios. Porque senão ia pegar mal eles escreverem uma história baseada no que... Então, se você lê a Bíblia com o olhar e botar o óculos teológico, você vai ler o que esses camaradas querem. Por isso que tem Bíblia comentada. Porque os caras querem enfiar na sua cabeça a visão deles. Tá? Você hoje em dia tem Bíblia de estudo
que os caras vão lá e enfatizam ideias, entendeu? Que eles... o texto não quer dizer, mas eles dizem, porque eles querem enfiar na sua cabeça ideia de ex nihilo, ideia de um monte de coisa, tá? E assim por diante. E aí, quando a gente pega esse artigo, eles falam claramente que isso só foi mudar essa visão já com João Crisóstomo, Agostinho, Cirilo de Alexandria, que sabe o que é que eles foram falar? Que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete. E os filhos dos homens eram os descendentes de Caim. Eles manipularam o texto para fazer essa forçação de barra aí. Porque o texto especificamente não fala sobre isso. O texto fala que os Benei Elohim, tá, tiveram relação sexuais com a filha dos homens. E não porque eram belas, mas porque elas eram boas. Boas, então queria dizer, boas para reprodução. Tá? E aí, gente, é preciso a gente ter cuidado. Estava olhando para cá, pessoal, porque aqui, de vez em quando, tem um movimento. E aí, gente, a gente precisa ter muito cuidado, tá? Porque essa ideia está completamente equivocada, tá? Eles argumentavam que os casamentos foram legais e que não faria sentido os seres divinos se preocuparem com legitimações de origem humana. Outra interpretação é de que os filhos de Deus representam o povo eleito e os filhos do homem são simplesmente as mulheres jovens. Não tem nada a ver. Você vê a manipulação. Então, o texto diz: piruetas e contorções exegéticas à parte, não é difícil estabelecer a identidade dos filhos de Deus. Antes de mais nada, como todos os outros seres divinos do panteão celeste, faziam parte da corte de Javé. Assim, o primeiro grupo de autores cristãos do século II e III, influenciado pelos textos apócrifos e pela Septuaginta, tradução grega feita no século III a.C., para os judeus de Alexandria, que não sabiam ler hebraico, estava certo identificá-lo como anjo. Não, mas aí eles fazem uma confusão com os Benei Elohim com os anjos. Isso aí que é o problema. Tá? Então, em outras passagens do Antigo Testamento, vemos que se apresentam diante de Javé, lá no livro de Jó, tributam glória a este e compartilham a sua essência e tal. Né? Então, essa narrativa, tá, está ligada intrinsecamente às tradições que os hebreus pegaram lá de Babilônia, receberam dos sumérios e tudo mais. Tá? E aqui no texto, no artigo, ele ainda diz que é o Deus, que El quer dizer Deus, o pai dos deuses e dos homens. Tampouco era incomum no Oriente Próximo a ideia de uma divindade unir-se sexualmente a mortais. O próprio El de Ugarit gerou duas mulheres, Sha'á, deus da manhã, e Shalim, deus do poente. Na Mesopotâmia, a deusa Ishtar coteja abertamente Gilgamesh, rei de Uruk. Vem, Gilgamesh, sê meu amante, dá-me o presente do teu fruto, serás meu marido e eu tua mulher. No Egito, deus Amun
toma a aparência do faraó para ter relações sexuais com a rainha, tornando-se assim o pai de Hatshepsut, tá? E de Amenófis. Tá? Amon foi ao quarto da rainha quando esta dormia. Então ela acordou com a fragrância do Deus. Tá? Mas a melhor fonte no âmbito judaico, aliás, utilizada pelos autores cristãos do século II e III, que escolhe a mesma tradição dos livros canônicos, porém consigna muito mais que este, são os chamados textos apócrifos, em particular o livro de Jubileus, escrito no século XI a.C., e conservado numa versão etíope de cerca de 500 anos depois de Cristo, feita a partir de uma tradução grega do original hebraico, e os livros de Enoque, escrito entre os séculos III e I a.C., e conservados na versão completa de etíope, composta entre 350 e 600 d.C., feitas a partir da tradução grega do original hebraico. Em ambos os livros conta-se a mesma história, tá? De Gênesis 6, 1 e 4, mas ali não só os filhos de Deus são chamados de anjo, como se explicita claramente que os gigantes nasceram da união destes com mulheres. No relato de Jubileu 5:1 é dito que quando os filhos dos homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, tiveram filhos e filhas, viram os anjos do Senhor. Em um ano deste jubileu, que eram formosas de aspecto, tomaram por mulheres e que elegeram entre eles e lhes pariram filhos, que foram os gigantes, os Néfim. A narrativa de Enoque, 6:7, 1:2, é mais rica em informações. Ela diz: naqueles dias, quando se multiplicaram os filhos dos homens, sucedeu que lhes nasceram filhas belas e formosas. Viram os anjos, os filhos do céu, tá? Desejaram-na, disseram entre si: eia, escolhamos dentre os humanos e engendremos filhos. Essa era a ideia. Tá? Samiasa, que eu falei no outro vídeo, seu chefe disse-lhe: temo que não queirais que tal ação chegue a executar-se e seja eu sozinho a pagar o tamanho pecado. Respondeu-lhes todo: juremos e comprometemo-nos sobre a anátema entre nós e não mudar esta decisão e executá-la certamente. Tá? Isso aqui está no Enoque. E eles foram ao Monte Herbon, desceram lá. E ele diz o nome de todos os seres. Qual é a grande questão aqui, pessoal? É que quando você espiritualiza uma coisa, né? E aí você entra dentro de um campo da mística, aí você vai mistificar esse texto. É quase certo que Enoque está narrando a mesma história dos Anunnaki, dos Elohim e dos Arcontes, a mesmíssima. Esses seres não eram anjos, eram seres que tinham carne, eram parecidos como nós. Por isso que a Bíblia descreve eles como tendo nariz, boca, porque era assim mesmo, eles eram assim. O problema é que quando esses seres chegavam, eles vinham em naves. Né? E é o que nós vamos ver nesse vídeo, por exemplo, sobre a Gavod, ou Gabod, que quer dizer glória. A tradução para o português é glória, muito rasteiramente, porque todo mundo fala em igreja: ó glória, ó glória, glória a Deus. As pessoas nem sabem
o significado dessa palavra. Tá? Na raiz dessa palavra gavod, ou gabod, a palavra quer dizer aquilo que tem peso, algo pesado. Entendeu? Não tem nada a ver com beleza. O sentido original é aquilo que é pesado, que tem peso. Nas minhas anotações, lendo o que o Mauro Brigino, grande escritor, Mauro Brigino, escreve, Gabod quer dizer, se refere a um objeto pesado e poderoso. Gabod, objeto pesado e poderoso. Gabod, objeto pesado e poderoso. Era uma espécie de nave-mãe, meu querido. Era algo muito forte. Era muito forte. E provavelmente era uma nave de guerra, de batalha. Por quê? Porque você vai ver que as expressões usadas na Bíblia para descrever isso aí não tem como a pessoa dizer que glória tem a ver com a beleza de Deus, o poder de Deus que cai sobre a igreja, e aí as pessoas ficam todas... Você vê que quando você faz uma leitura mística, é isso que aparece. Gabod quer dizer objeto pesado e poderoso. Ok? Dito isso, vamos aqui. Vamos ler um textinho aqui rápido. Vamos lá. Então, eu vou ler um texto bíblico aqui de Ezequiel 11. E aí, Ezequiel, é um texto de Ezequiel, então, os querubins elevaram suas asas e as rodas o acompanhavam. E a glória, Gabod, aqui ó, glória. E a Gabod de Deus de Israel estava acima sobre eles. A glória, a Gabod, estava acima. Objeto pesado e poderoso, estava acima. Acima dos querubins, que parece que são objetos menores, tá? Aí você imagina, lá naquele período, o cara está olhando aqui e vendo um objeto cujo a aparência gera nuvem, gera brilho. O que o cara diz? Como é que o cara chamou para aquilo? Gabod. Aquilo era um objeto pesado, poderoso, que tinha o poder, inclusive, de destruir pessoas. E veja que os querubins aqui descrevem como eles estando aqui embaixo. Tá? E a glória de Deus de Israel estava acima sobre eles. E o Gabod e a Gabod do Senhor alcançou desde o meio da cidade e se pôs sobre um monte que está no oriente da cidade. Se pôs. Depois o Espírito me levantou. Aí essa outra palavra aqui é outra palavra que nós vamos também mostrar para vocês, que o sentido é mistificação desse sentido dessa palavra aqui é completamente equivocado.
a Ruach me levantou, tá? E me levou a Caldeia para do cativeiro, em visão, pelo Espírito, pela Ruach de Deus, subiu sobre mim a visão que eu tinha tido. Se você pegar aqui na Bíblia, eu vou voltar aqui e vou buscar Ezequiel 10. Bem aqui. Depois, eis que no firmamento, quer dizer, lá na abóboda, no limiar ali, estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. Semelhante, ele não tem noção do que ele estava vendo, mas ele está descrevendo. Tá? Bem, eu não vou ler o texto todo, mas eu quero ver. Olha, o ruído das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz de Deus Todo-Poderoso quando fala. O ruído de asas. Sucedeu, pois, que dando ordem ao homem vestido de linho, dizendo, toma o fogo entre as rodas, entre os querubins, e entrou ele e parou junto às rodas. Tá? E eu vou passar aqui só para que a gente... Tá? Ele está tendo uma visão. E ele está narrando, aparentemente, gente, ele está vendo um equipamento. Tá? Porém, então, olha aqui. Então saiu a Gabode do Senhor de sobre a entrada da casa e parou sobre os querubins. Parou. Estacionou. Ora, algo espiritual que se move para, né? E os querubins alçaram suas asas e se elevaram da terra, né? Essas narrativas aqui, tá? E aí é que está o X da questão. Eu vou mostrar uma outra aqui para vocês, que é o seguinte. A narrativa em que Moisés disse, rogo-te que me mostre tua glória. Está aqui, ó. A palavra glória é kevod. Et kevodeg, né? De kebod, né? Ou kabod. Tá? Aqui está nos vários textos, né? Porém, ele disse, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti e apregarei o meu nome, Javé, diante de ti, e darei misericórdia a quem tiver misericórdia, oferecerei e me compadecerei de quem me compadecer. É assim que ele é o Deus. E disse mais, não poderás ver minha face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Ora, Moisés não estava pedindo para ver a face dele, estava pedindo para ver a glória. O que era que Moisés estava querendo ver? A Gabode. A Gabode. Eu quero ver a Gabode. Porque eles viam aquilo, como aquilo se posicionava na entrada da tenda da reunião. Da tenda geralmente,
o Jeová, Javé, ele chegava nesse objeto chamado Gabod. E ele é explícito em dizer para Moisés que, olha, tu não pode vir, porque senão tu vais, se tu ver, tu vai morrer. Tá? E aí ele diz assim, eu vou te botar aqui num lugar junto a mim, tá bem aqui, ó, e ali te porás entre as pedras, sobre a penha. Olha só, tá? E acontecerá que quando a minha Gabod passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que haja passado. Isso é Gabod, objeto pesado e poderoso. Nada tem a ver com beleza, com não sei o que esses teólogos viram, né? Aonde que uma beleza pode matar alguém? Nós não nos assustamos com beleza. Às vezes nós nos assustamos com coisas feias. Né? E colocarei a minha mão até que eu haja passado, diz ele. Depois ele diz, e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Tá? Então, o que acontece nesse texto? Tá? O entrevistador do Mauro Bligrino diz assim, teoricamente a expressão do significado, a expansão do significado da palavra glória, argumenta bem, às vezes pode ser justificada, mas na realidade, acrescenta ele, quase todo o texto bíblico que leva a pensar na Gavod ou Gabod como dispositivo usado por Javé, tanto para se locomover quanto para lutar. Então, o que o Deus bíblico faz? Ele usa a Gabod para se locomover como para combater. Por isso ele é chamado na Bíblia de varão de guerra. Tá? Lembremos também que no livro de Ezequiel, que eu acabei de ler, nos capítulos 10 e 11, fala claramente sobre o que a Gabod faz. Diz que sobe do chão, se move e pousa. É assim mesmo. Acabei de ler o texto. Se move, para, pousa, se levanta. O que tem de espiritual nisso aí, meu filho? Fala aí para eu. Não tem nada. Aí o povo fica gritando na igreja para que a glória de Deus desça naquela igreja. Lamentavelmente, eles não vão ver a Gabod, porque eles estão lá no universo deles, não tem como passar para cá, mas se a Gabod pudesse aparecer hoje e entrasse dentro de um templo desse aí, nem caberia. Talvez até o templo levasse entendeu? Então é importante a gente entender isso aí. Né? E quando descia, faz um barulho muito alto quando a glória de Deus descia. O Ezequiel narra isso com muita nitidez. Ele diz que quando ele ouvia, era com um barulho
estarrecedor. Tá? Aí, você vai perguntar, bem, isso é a Gabod. Mas aí aparece também, muito no livro de Ezequiel, aí o Espírito caiu sobre mim. Tá? Aí lá vem. A Ruach também é mencionada frequentemente na Bíblia. O que é isso? É um termo que se traduz como espírito. Essa é a tradução que todo mundo faz. Mas, na verdade, significa algo mais como uma massa de ar em movimento. Uma massa de ar em movimento. Ruach. Uma massa de ar em movimento. Ou algo que produz vento quando se move. Ou algo que produz vento quando se move. Ruach, algo que produz vento quando se move. Gênesis capítulo 1, versículo 1, gente. Diz o quê? Que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Na verdade, a expressão mais que era um vento forte e impetuoso se movia sobre a face das águas. E o vento forte e impetuoso de Elohim se movia sobre a face das águas, indicando que o Elohim estava numa Ruach. Tanto que o Novo Testamento, quando usa a expressão e o Espírito de Deus, tá? Ser batizado no Espírito. Porque no indica lugar. Eu estou no Espírito. Queria dizer, eu estou dentro de um objeto ou dentro de algo que produz um vento muito forte. Tá? Que produz uma ventania quando ele se move. Serruach. Gabó, objeto pesado, poderoso. Kavod. Agora, Ruach. Tá? Algo que produz vento quando se move. E aí, meu querido, você vai lá no Novo Testamento e você vai observar que tem algo muito esquisito, no mínimo, que a gente tem que investigar, em Atos dos Apóstolos 2. Quando narra o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando, do nada, de repente, houve um imenso barulho. Tá? Eu vou pegar aqui. Vamos pegar aqui um texto aqui para a gente ler. Né? Aqui em Atos 2. Atos dos Apóstolos 2. E chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um ruído. Observe a narrativa. Um ruído como se soprasse um vento impetuoso. O que é Ruach? Algo que produz
um vento quando se move. Tá? E encheu a casa onde estavam sentados. Encheu o quê? Do vento que ela produziu, a Ruach. E apareceu então uma espécie de línguas de fogo que se repartiu e pousaram sobre cada um deles. Isso aqui é tecnologia, pessoal. Pode acreditar. Ficaram todos cheios da Ruach e começaram a falar em outra língua conforme a Ruach lhes concedia que falasse. O que é que está acontecendo aqui? Está acontecendo, pessoal, é que este equipamento chamado Ruach produziu algo extraordinário naqueles homens. Tá? E quando ela chegou, ela produziu aquele movimento forte de vento. Tá? A Ruach, diz aqui o Mauro Bilino, parece ser muito menor, muito maior, portanto, um meio de transporte de maiores dimensões, a Ruach. A Gavod, por outro lado, parece ser um instrumento específico de Deus, do Deus dos israelitas. Então, enquanto que a Ruach parece algo muito maior, a Gavod parecia ser um objeto menor que servia para a locomoção de um indivíduo só. Tá? Onde exatamente a Ruach aparece pela primeira vez? Bem, aparece aonde? No Gênesis, né? É descrito como pairando sobre a superfície das águas. O verbo na Bíblia indica pairar, típico das aves de rapina, que se deixam levar pelo vento sem mover as asas. Outros versículos são ainda mais explícitos que isso. Também é descrito no livro de Ezequiel, onde é claramente afirmado que a Ruach viaja nos céus e que vem de uma direção precisa. Precisa. Tá? Prestem atenção nisso aí, que é muito... Tá? Como se estivesse realmente se referindo ao Espírito de Deus. Essa localização geográfica precisa não seria apropriada nem em descrição tão precisa dos seus movimentos. Tá? Então, a Gavod é um objeto menor e a Ruach um objeto maior. Vocês já imaginaram um objeto maior chegando exatamente lá onde estão reunidos os discípulos, os apóstolos? Né? Você já viu o helicóptero quando ele vai levantando o voo? O movimento do ar que ele produz, o vento que ele produz. Você já viu em filmes que quando aquela nave vem chegando, elas provocam um movimento de massa de ar muito forte? Tá? Então, imagina que nós estamos falando exatamente Ruach e Gavod. Ruach e Gavod. Gabod. Então a Ruach é maior, a Gabod é menor, para somente o Elohim Javé se movia nela. Tá? E um outro objeto que aparece muito também na Bíblia se chama os querubins
né? Os querubes, né? Tá? A palavra hebraica da qual deriva o termo querubim é muito reveladora, diz o tradutor Mauro Briguino, pois significa o ato de cobrir. Isso explicaria tanto a função do primeiro tipo de querubim, aqueles que estão no topo da Arca da Aliança, tá? Cobrindo a Arca da Aliança, tá? Quanto à seguinte função: os querubins são apenas os querubins não apenas não eram anjos, quer dizer, como também não eram indivíduos de carne e osso. Acontece que, na verdade, são máquinas, no caso, máquinas voadoras. E é realmente o que a gente percebe. Basta ler o livro de Ezequiel. Os querubins vão para lá, vão para cá. Eles levam pessoas a determinado lugar. É? Então, Gabod, Ruach, querubim, são todos equipamentos. Eu diria assim, são aquilo que, da literalidade, querem dizer que são equipamentos, nave que esses seres usavam em sua estada na Terra. Tá? Quando aí se faz uma pergunta ao Mauro Briguino, que diz o seguinte: como a Ruach e a Gabod, só que menores? Aí ele responde que sim. E aí ele diz assim: exatamente, máquinas voadoras, assento único para os quais Javé montou sentado como um cavalo. Usando um desses querubins, Javé vai mesmo à batalha, levando Davi embora, salvando-o da morte certa, conforme narra o capítulo 22, segundo o livro de Samuel. Tá? Certo? Quanto aos serafins, acrescenta aos seraf, termo deriva da raiz hebraica que indica o ato de queimar. Na verdade, eles são descritos como uma categoria de anjos que foram particularmente perto de Deus, dentro de sua morada. Aqui estão algumas deduções adicionais. Se combinarmos o conceito de queimar, produzindo calor e luz, com o fato de que eles estavam na morada de Deus e fazendo um ruído estarrecedor contínuo, podemos imaginar que eles eram sistemas para produzir energia, tanto térmica como luminosa. Então, os serafins seriam produtores de energia, tanto térmica como luminosa. Tá? Certo? Nós aqui já demos a visão aqui de várias coisas, né? Tá? Então, pessoal, os Elohim, tá? Que corresponde aos Anu, ou Anunnaki, sumério-acadiano, os Anuna, ou Anunnaki, pode pertencer a uma raça ou, qualquer caso, é um grupo de indivíduos vindo de outros lugares que não o planeta Terra, ou que não da Terra base. Tá? O Deus alienígena da Bíblia é, de fato, um dos textos mais marcantes
diz o entrevistador, que Pellegrino já publicou. Mas alguns esclarecimentos são necessários. Eu uso o termo alienígena de uma forma filologicamente neutra, significando um indivíduo que diferente, distinto, separado de nós, mas não necessariamente extraterrestre. Aqui é que está a questão. Mauro Pellegrino diz que o Deus da Bíblia é um Deus alienígena, mas nesse aspecto ele apenas está denotando que ele é diferente de nós. Tá? Muito interessante. Ó. Ele é diferente, distinto e separado de nós, humanos, terráqueos. Tá? Mas não necessariamente que eles sejam extraterrestres. Por quê? Porque eles não são extraterrestres. Não são. Então, eu quero encerrar esse vídeo dizendo para você assim, ó, tudo que nós estamos estudando, eu estou baseando essas informações em fatos. Eu vou voltar com outro vídeo, continuando a comentar sobre Gabod, Ruach, Querubim, Serafim, vamos comentar. Vamos falar sobre os Anakim e outras. Aguarde, que terá muita coisa boa para a gente ver. Tá bom? Forte abraço e deixe seu joinha aí para a gente, tá certo? Compartilhe o nosso canal, nos ajude.